Oi gente, meu nome é Gabriela e eu vou falar um pouco sobre o Hibernate com o JPA. Bom, como é que era antes do Hibernate? Normalmente era utilizado o JDBC. Ele acarretava em muitos problemas. O principal deles era que ele tinha um código muito verboso. Isso é, você precisa de uma grande quantidade de linhas de código para conseguir implementar algo relativamente simples. Outro dos principais problemas era que quando você precisava trocar o seu banco de dados da aplicação, como o JDBC implementa código SQL dentro do código Java, o desenvolvedor precisava ficar procurando na sua implementação aonde tinham esses códigos SQL para conseguir mudar para um código que fosse compatível com o seu novo banco de dados. E com isso, o desenvolvedor acarretava em muita perda de tempo e a empresa em um custo muito alto. Para resolver esse problema, criaram-se os frameworks de mapeamento objeto relacional. Entre os principais, nós temos o Hibernate, o Eclipse Link e o OpenJPA. Bom, o que é uma JPA? Uma JPA é uma API do Java que consiste em criar uma padronização de interface para que quando o desenvolvedor precisasse trocar de framework, não tivesse que procurar em todo o seu código para poder mudar ele, para conseguir fazer o outro framework funcionar. Bom, para começarmos a implementar o Hibernate, precisamos mapear uma classe. Isso é, precisamos criar as variáveis que serão as colunas do nosso banco de dados. As annotations servem para mostrar para o banco de dados o que vai ser cada coisa. Por exemplo, aqui é o @entity. Mostra para o Hibernate que a classe produtos vai ser a nossa tabela. O @id significa que a variável id vai ser a chave primária e vai ter um valor gerado automaticamente, descrito por essa anotação @generated_value. Existem diversas outras anotações que precisam ser implementadas. Bom, antes de rodar o nosso código, a gente precisa fazer algumas configurações. Como, por exemplo, mostrar ao Hibernate aonde que está o nosso conector de MySQL. E também passar o seu usuário e senha para que ele possa conectar. Outra dos principais configuração é essa show SQL e format SQL. Para quando rodarmos nossa aplicação, o Hibernate vai mostrar o SQL que ele fez. Assim nós vamos conseguir saber se deu tudo certo ou não. Quando você rodar sua aplicação, se você não tiver um software para visualizá-lo como Entity Manager ou o PHPMyAdmin, ou entre outros, você tem que ir no seu terminal do seu sistema operacional e digitar o código para abrir o banco de dados e visualizar as tabelas. Aqui estamos mostrando um código para visualizar o banco de dados no Linux. Mas caso você esteja utilizando o macOS ou Windows, o código muda. Bom, para o Hibernate conseguir gravar no banco de dados, primeiro temos que criar um objeto do tipo Entity Manager. Para criarmos um objeto do tipo Entity Manager, precisamos chamar a classe Entity Manager Factory e passar qual vai ser o nome do nosso banco de dados. Agora eu vou implementar um CRUD com Hibernate para ver como funciona na prática. Para cadastrar, você precisa abrir uma transição e colocar o método begin. Passar o método persist, o nome do objeto, que no caso é celular, e dar um commit. Assim, o seu banco de dados vai ser incrementado com o objeto celular.
e logo após temos que fechar a conexão com o banco de dados. Para buscar, só precisamos utilizar o gravar.find e passar o nome do banco de dados, da tabela do banco de dados. Ele vai trazer todos os produtos cadastrados. Bom, para atualizar é igual para criar. Começamos com o transaction.begin, o gravar.merge. Esse merge serve para atualizar. Então, passamos como parâmetro o objeto que queremos atualizar e damos um commit. Aqui eu esqueci de colocar, porém temos sempre que fechar a conexão com o banco de dados. Bom, para excluir um objeto, abrimos um transaction.begin, depois chamamos o método remove e passamos o objeto que queremos remover. Aqui, no caso, eu passei o objeto celular para uma variável chamada encontrado. Damos um commit, assim o seu objeto vai ser excluído do banco de dados e depois fechamos a conexão. Isso é tudo, gente. Muito obrigada. Espero que tenham gostado.